Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre mais uma retirada militar dos Estados Unidos, com o presidente Biden anunciando que as tropas norte-americanas no Iraque não se envolverão mais em missões de combate. Você é um empreendedor e gostaria de melhorar os resultados da sua empresa? Então você precisa se capacitar como gestor. A Neubern Desenvolvimento Profissional oferece cursos nas áreas de planejamento de negócios, gestão financeira e estratégias comerciais, com uma linguagem simples e aplicada à realidade, sempre com atividades práticas e suporte com um gestor experiente. Clique no link aqui na descrição, capacite-se como gestor e torne o seu negócio mais competitivo. A história da relação dos Estados Unidos com o Iraque é repleta de altos e baixos, começando nos anos 70 com a consolidação da ditadura de Saddam Hussein. Apesar de ser um ditador sanguinário, Saddam era visto por Washington como pouco extremista e mais fácil de ser manipulado por meio de subornos caros. Características que o transformaram no contrapeso ideal para os extremistas islâmicos que em 1979 tinham conquistado o poder no Irã. E por isso, quando o Iraque atacou o Irã em setembro de 1980, iniciando a guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos, de forma muito sutil e discreta, apoiaram o regime de Saddam por meio de ajudas econômicas indiretas e da intermediação e facilitação da venda de armas de fabricação não americana. Mas quando aquela guerra acabou em 1988, o Iraque estava completamente falido por conta dos tremendos gastos suportados, com os países que tinham apoiado o Iraque na guerra pressionando pelo pagamento das contas que foram se acumulando ao longo do conflito. Sem ter a quem recorrer, no dia 2 de agosto de 1990, quase exatamente 2 anos após o fim da guerra contra o Irã, Saddam Hussein invadiu o seu pequeno e indefeso vizinho, o Kuwait, capturando as gigantescas reservas de petróleo daquele país. Essa invasão mexeu profundamente com grandes e muito importantes interesses econômicos e comerciais em todo o mundo, levando a comunidade internacional a reagir em peso, formando uma gigantesca coalizão militar de quase 1 milhão de soldados, que sob a liderança dos Estados Unidos invadiram o Iraque em janeiro de 1991, iniciando a Guerra do Golfo, um conflito que durou pouco mais de um mês. E que resultou na completa destruição das forças iraquianas no Kuwait, expulsando Saddam Hussein daquele país e aprofundando ainda mais a crise interna no Iraque. Nos anos 90, o Iraque era um país autenticamente pária no mundo, sem aliados e totalmente isolado no campo diplomático. Mas tinha gigantescas reservas de petróleo, com cerca de 140 bilhões de barris em reservas comprovadas, o que serviu para atrair a cobiça internacional. E assim, em março de 2003, os Estados Unidos, após fabricarem evidências falsas de que Saddam Hussein tinha em estoque grandes quantidades de armas de destruição em massa, invadiu novamente o Iraque à frente de uma coalizão formada pelo Reino Unido, Austrália e Polônia, iniciando um conflito que duraria pouco mais de apenas um mês, e que resultou na queda do regime de Saddam e também na sua captura, colocando um fim definitivo na sua ditadura. Como todos nós sabemos, as armas de destruição em massa não foram encontradas, mas os Estados Unidos e os seus aliados tiveram acesso a todo aquele petróleo, com grandes empresas norte-americanas e europeias, algumas delas com participação direta de altas figuras políticas, como o vice-presidente Dick Cheney, acumulando grandes lucros na exploração, refino e exportação daquela preciosa e muito procurada matéria-prima. Mas além do petróleo, outra coisa que os Estados Unidos encontraram no Iraque foram grupos armados dissidentes, com a missão de expulsar o invasor. Se a queda do regime de Saddam Hussein levou apenas um mês, a guerra contra os dissidentes se arrastou por longos 8 anos, com os Estados Unidos se retirando do Iraque apenas em 2011. Mas aquela saída foi aproveitada por grupos terroristas que rapidamente se expandiram, levando o governo iraquiano a pedir o retorno das forças norte-americanas, com os Estados Unidos retornando ao Iraque em 2014, já não como invasores, mas como convidados com a missão de expulsar os terroristas daquele país.
Esse novo conflito, batizado de Intervenção Americana no Iraque, começou em 2014 e dura até hoje, período no qual os Estados Unidos apoiaram as forças iraquianas e também se envolveram diretamente em muitos combates contra grandes e bem armados grupos terroristas que chegaram a ocupar quase 40% daquele país. Portanto, desde 2014, com o início da intervenção dos Estados Unidos a convite do governo iraquiano, que a relação entre os dois países é amistosa e cordial, com empresas norte-americanas e de países aliados aproveitando, e muito, o livre acesso ao petróleo iraquiano. Agora, em 2021, com a expulsão das principais células terroristas do país, a grande ameaça à estabilidade do Iraque são grupos de milícias pró-iranianas, que frequentemente realizam ataques contra instalações do governo iraquiano e, principalmente, contra posições norte-americanas no país, como ataques com foguetes contra aeroportos usados pelos Estados Unidos e também contra a sua embaixada em Bagdá. Mas, de acordo com o governo dos Estados Unidos e do Iraque, trata-se de uma ameaça que as forças iraquianas de segurança já são capazes de lidar, levando o presidente Biden e o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi a anunciarem ontem, dia 26 de julho de 2021, que os Estados Unidos retirarão todas as forças combatentes do Iraque, mantendo no país cerca de 2.500 militares para as missões de treinamento e de apoio logístico e de inteligência. De acordo com o presidente Biden, esses soldados não se envolverão diretamente em ações de combate, permanecendo apenas na retaguarda para dar apoio aos iraquianos. Trata-se da segunda retirada de forças norte-americanas em 2021, com a primeira sendo a retirada do Afeganistão, com os Estados Unidos anunciando que manterão naquele país apenas 600 militares dedicados à defesa da sua embaixada e do aeroporto de Cabul. De acordo com o anúncio feito ontem na Casa Branca, a retirada norte-americana das missões de combate ocorrerá de forma gradual até o final de 2021. Apesar de Washington gostar de usar o termo retirada, na verdade, como podemos ver, os Estados Unidos deixam sempre algumas centenas ou alguns poucos milhares de soldados para trás, como aconteceu na Síria, um país do qual os Estados Unidos supostamente se retiraram em 2019, mas no qual estão até hoje cerca de 1.000 militares. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.